Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a igreja que prega as Escrituras. Segundo, a igreja que prega no poder do Espírito. Terceiro, a igreja que prega na esperança vindoura. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 3, versículo 12, que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática diz que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A palavra-chave é pregação. Primeiro tópico, a igreja que prega as Escrituras. Primeiro subtópico, as Escrituras revelam Deus. Então a igreja, ela precisa pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus. A segunda pregação de Pedro, que foi registrada em Atos capítulo 3, dos versículos 11 até o versículo 26, é um grande exemplo disso. Então a mensagem do apóstolo Pedro, no caso, é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então é uma pregação teocêntrica. Pedro ele usa trechos das Escrituras para fundamentar a sua pregação, citando o Deuteronômio 18, do 15 ao 19. Vou ler aqui só, dentre outros versículos que ele cita aqui também, vou ler aqui Atos capítulo 3, versículo 23. Ele está citando o Deuteronômio 18, tá? Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então ele está citando o que? Deuteronômio 18, especificamente o versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Em Atos capítulo 3, versículo 25 também diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui em Atos, quando a gente lemos em Atos aqui o versículo 23 e agora o versículo 25, Pedro está fazendo citação das Escrituras do Antigo Testamento. Então a primeira citação foi lá, Deuteronômio 18, 15. Agora essa citação aqui está em Gênesis capítulo 22, versículo 18, que diz assim: E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então existe também uma conexão com o Salmo 22, do versículo 1 até o 31, que é exatamente em Atos capítulo 3, versículo 18, e também com Daniel, capítulo 9, versículo 26, que consta no versículo 18 de Atos capítulo 3, Pedro fazendo essa citação. Então, além disso, Pedro ele mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Atos capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então aqui Pedro está fazendo mais uma citação. Ele está falando que os judeus negaram a Cristo. Pilatos havia mandado soltar Jesus, mas ainda assim eles queriam que eles negaram diante de Pilatos e queriam que Jesus fosse morto. Então, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, está lá em Gênesis, tem várias citações aqui, Gênesis 26, 24, 28, 13, 31, 42, 32, 9, aí depois passa para Êxodo 4 e 5, 1 Reis 18, 36, 1 Crônicas 29, 18, 2 Crônicas 30, verso 6 e Salmo 47, verso 9. Vamos ler aqui 2 textos só para corroborar com essa ideia aqui, tá? Então Atos 26, 24 diz: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então isso aqui está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então a pregação de Pedro é 100% bíblica. Tudo que ele falava, ele estava baseado no Antigo Testamento, nas Escrituras do Antigo Testamento. O segundo subtópico fala sobre as Escrituras testemunham de Jesus. Então as Escrituras, elas apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Lá em João capítulo 5, versículo 39. Olha as palavras que Jesus deixou escrito aqui: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna.
E são elas quem? A Escritura. E são elas que de mim testificam. Então as Escrituras dão testemunho do Senhor Jesus. Cristo, ele é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo as suas palavras, os profetas eles anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Atos 3,18, palavras de Pedro aqui. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então a pregação de Pedro, ela invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já haviam sido preditas pelos antigos profetas. O terceiro subtópico fala sobre as Escrituras confrontam o pecado. Então a verdadeira pregação, ela também mostra o problema do pecado e também o confronta. Então pregação é para mostrar o pecado, mostrar onde está o erro e confrontar esse erro. Se nós estamos dentro da igreja, está tudo bem, está tudo certo, está indo de vento em popa, está indo tudo bem, alguma coisa está errada. Se a pregação não confrontar os nossos erros, as nossas falhas, alguma coisa está errada. Então, Atos capítulo 3, o versículo 19. Olha só como é que começa o versículo aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. É necessário que haja nas pregações, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então aqui Pedro usa o termo metanel, que a gente conhece como metanoia. O que é metanoia? O verbo metanoia é mudança de mente, não é isso? Então metaneu aqui ele é traduzido como arrependei-vos. Então além desse sentido de arrependimento, ele significa também o quê? Mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Então a pregação bíblica, ela deve confrontar o pecado e também exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Se não houver transformação, se não houver mudança, é porque não houve a metanoia, não houve o arrependimento verdadeiro ainda. O resumo desse tópico diz que a igreja bíblica fundamenta a sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunham do Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, a igreja que prega no poder do Espírito. Primeiro subtópico, o Espírito capacita o mensageiro. Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem em Atos capítulo 3, que nós já lemos alguns versículos. Fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos. Atos capítulo 3, versículo 4. E Pedro, com João, fitando ou fixando os olhos nele. Então é esse verbo aqui, atenizo, tá? O Strong tem o dicionário, tem uma tradução da Bíblia que leva o nome dele. Ele explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos e milagrosos. O segundo subtópico fala sobre fixar os olhos. Então a mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando ele olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e também, por final, acabou o curando. Atos capítulo 14, versículos 9 e 10. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Paulo olhou para o paralítico e viu que ele tinha fé para ser curado. Versículo 10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aqui está dizendo que é o mesmo verbo, fixar os olhos ali, a mesma palavra que Pedro usou, é a mesma palavra que Paulo também utilizou. Então, da mesma forma, aparece como com um falso profeta. Essa mesma palavra também aparece com um falso profeta por nome Elimas. Atos capítulo 13, versículos 9 até o 11. Vamos ler até o 11 aqui. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olha, que vem a palavra agora, tá? Fixando os olhos nele, versículo 10, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão.
Então, presta atenção, porque o Senhor, ele pode curar, mas ele também pode ferir. Ele pode dar vida, mas ele também pode matar. Então, retomando o episódio de Pedro, retornando aqui, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar, capacitado para curar e ungido também para pregar. Então o Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra, porque a palavra é dele, a palavra não é nossa, a palavra nós só pregamos a palavra que é dele. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e também com a unção do Espírito Santo. O terceiro subtópico fala sobre o Espírito glorificará a Jesus. Então Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito Santo glorificaria a Jesus. João 16,14. Ele me glorificará, Jesus falando do Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito ele nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que nós vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Onde é que está isso, Valdecir? Lá no nosso texto áudio, Atos capítulo 3, versículo 12. Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Havia acabado de curar o paralítico ali na porta do templo. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? É a pergunta que ele faz, porque ele estava tirando a glória de si e enviando a glória para quem de direito, que é do Senhor Jesus. Então, da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de o quê? De quê? De um discurso humano, ou seja, antropocentrismo. Antropos é de homem, não é de humano. Então, o que significa antropocentrismo? É o homem no centro, e isso não é bíblico. Bíblico seria cristocentrismo, ou uma pregação cristocêntrica, onde Cristo está no meio. O resumo desse tópico diz que a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e também glorifica a Cristo. O terceiro tópico fala sobre a igreja que prega na esperança vindoura. Primeiro subtópico. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Então Pedro ele já havia exortado os seus ouvintes na primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Onde é que está isso? Atos capítulo 2, versículo 40, ele fala exatamente essa palavra aqui, geração perversa. Agora ele reconhece que aquela também era uma geração ignorante. Então além de perversa, é uma geração ignorante. Atos 2,40 ele fala de geração perversa e Atos 3,17 ele fala de geração ignorante. Então era uma cultura indiferente, era uma cultura insensível para a realidade espiritual e era também, portanto, uma geração sem esperança, indiferente, insensível e sem esperança. 1 aos Tessalonicenses 4,13. Isso aqui nós estamos falando aqui, não quero, Paulo está dizendo aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os irmãos estavam preocupados porque os crentes estavam morrendo, outros irmãos estavam morrendo sem que a esperança tivesse chegado, sem que Jesus houvesse voltado. Então eles estavam preocupados, eles estavam agindo como aqueles que não tinham esperança. Olha só, vou ler o versículo novamente. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vocês não devem se entristecer como aqueles que não têm esperança. Entristecer pelo fato da perda de um ente querido é algo completamente normal. Passar um período de luto é algo completamente normal. Mas não entristecer a ponto de ser igual aos demais, igual aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo, nós vamos vê-los novamente. Se nós também morremos em Cristo, nós vamos vê-los novamente. Nós temos essa esperança de que eles estão num lugar muito melhor do que o que nós estamos hoje. Então nós temos que manter a nossa esperança para que possamos nos encontrar com os nossos entes queridos, com todos aqueles que partiram com Cristo. Nós vamos ter essa
como é que eu vou falar? Essa alegria de poder vê-los novamente. Então nós não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança, porque eles não sabem o que aconteceu, não sabem para onde vai, não sabem, nem eles não sabem para onde vão. Então Paulo está dizendo para eles aqui, ó, não seja como aqueles ignorantes, não seja como aqueles que não têm esperança, porque um dia nós vamos vê-los novamente, se assim nós permanecermos também como eles permaneceram. Então a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 aos Tessalonicenses 4 e 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então é a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada, precisa ser pregada. Que pessoas? Pessoas indiferentes, pessoas insensíveis e pessoas sem esperança. Essas são as pessoas que a mensagem da cruz ou o evangelho deve ser pregado, precisa ser pregado. O segundo subtópico fala sobre a promessa da segunda vinda. Então, concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Atos 3,19. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então os tempos de refrigério não é pela vida boa que nós vamos ter aqui na terra, não é por nada disso mesmo, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, dificuldades, problemas, provações. Então os tempos de refrigério ele vem pela presença do Senhor na nossa vida. Então por mais dificuldade que nós possamos enfrentar aqui nessa terra, a presença do Senhor nos traz refrigério, nos traz paz dentro do nosso espírito. Então, por um lado, seus ouvintes, os ouvintes de Pedro, já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus. Quem é Jesus? O Messias, o Salvador. Então, essa bênção já era uma realidade. Agora, por outro lado, as palavras de Pedro, elas olham para onde? Para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Do que se trata isso, Valdecir? Trata-se de uma futura restauração de todas as coisas. Então a igreja, portanto, ela tem uma esperança, ela tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus vai se cumprir com toda certeza, porque se é uma promessa dele, com toda certeza vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não o confirmaria? Então Deus é aquele que promete, é aquele que cumpre. Ele não é como o homem, ele não é como o ser humano que acaba falando uma coisa e fazendo outra. Não, o que Deus falou certamente vai acontecer sem nenhuma dúvida. O resumo desse tópico diz que a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Então, uma sociedade indiferente, uma sociedade que, Jesus vai arrebatar a sua igreja. A pessoa não está nem preocupada com isso, nem se incomoda com isso. Mas o dia que você morrer, você vai para o inferno. A pessoa não está nem preocupada com isso, porque ela nem acredita que existe um inferno. Para falar, tem pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus já veio, não acreditam que Jesus vai voltar, não acreditam no céu, não acreditam no inferno, não acreditam em Deus, não acreditam no diabo, não acreditam em absolutamente nada. Parece incrível para nós aqui falar sobre isso, mas é pura realidade. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que realmente não acreditam nisso. Então são indiferentes à realidade espiritual. Tudo que nós fazemos no mundo físico, no mundo material, reflete no mundo espiritual. Então, muito cuidado com o que você está fazendo, e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo, porque você está sendo refletido no mundo espiritual. E nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fazemos, de tudo que nós deixamos de fazer, de tudo que nós falamos e de tudo que nós deixamos de falar, porque pelas nossas palavras seremos justificados, mas também pelas nossas palavras seremos condenados. E a conclusão da nossa lição diz que, nessa lição, nós vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e também como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Então, quando a Bíblia diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, então é isso que nós precisamos fazer. Onde nós estivermos, nós temos que pregar o evangelho. Valdecir, o que é evangelho? Evangelho é boa nova de salvação. Jesus veio, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser perdoados,
para que nós pudéssemos, para que ele nos livrou da condenação do inferno e vai nos levar juntamente com ele para o céu. Nós ressuscitaremos um dia juntamente com ele, da mesma forma como ele fez, nós também faremos. Ele ressuscitou, então nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Essa é a nossa esperança, essa tem que ser a nossa mensagem. Jesus morreu pregado numa cruz, derramou até a sua última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Essa é a mensagem da cruz, esse é o evangelho que nós temos que pregar a toda criatura. Pedro, mesmo sendo um simples pecador, pecador de todos nós, né? Com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, nós devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para termos êxito no ministério da palavra de Deus. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que vive e que sabe expor as escrituras sagradas. Viver as escrituras e expor as escrituras. Não é somente falar, não. Vivendo, nós pregamos muito mais do que falando, certo? Então, uma igreja que vive a escritura e sabe expor as escrituras sagradas. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.